Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em nome de Jesus. Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Vamos ler aqui a partir do versículo 12 até ao versículo 16. Que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao seu trono, ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amados, é sempre bom que quando nós lemos a Bíblia, nós, embora não possamos ler sempre uma grande porção, talvez 1, 2 ou 3 capítulos, mas o ideal é que ao lermos uma pequena porção, nós o consideremos à luz do contexto. Eu já disse aqui algumas vezes, eu quero repetir, em razão da seriedade do fato de que a Escritura ela não era originalmente assim dividida em capítulos e versículos. Nem o Antigo Testamento, tampouco o Novo Testamento. Ocorre que, com o passar do tempo, os organizadores da Escritura, que foram reunindo os livros, e posteriormente os editores, eles viram a necessidade de separar as porções em capítulos e estes em versículos. Aí hoje a gente fala o capítulo tal, do livro tal, versículo tal. E até um mesmo versículo pode ser dividido em parte A, parte B, parte C. Vocês vão observar que às vezes no versículo aparecem essas divisões dos versículos. Ocorre que, a despeito de ser bom esse método, para que nós localizemos algum aspecto importante ou específico da Escritura, ocorre que isso se tornou, ou trouxe um grande prejuízo.
para os leitores da Escritura, porque a partir de então as pessoas passaram a ler a Escritura fragmentada. Ou seja, não, eu falo isso porque no capítulo tal, do livro tal, do versículo tal, diz isso. Aí você vai lá no capítulo tal, versículo tal, do livro tal, você fala, de fato, está escrito mesmo, interessante. Aí você dá toda a credibilidade para aquele falar, porque aquela pessoa supostamente provou que aquilo que ela disse está na Escritura. E isso é um grande erro. Haja vista que a Escritura, no caso, vamos colocar Hebreus, né? Aqui, na qualidade de uma carta de exortação, ela é um todo. Ela começa, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Existe um pensamento que vai se desenvolvendo, se desdobrando e se explicando, de modo que nós precisamos tomar do início e começar a compreender do princípio o pensamento e como que o apóstolo foi desenvolvendo aquelas ideias. Para que você entenda exatamente por que ele disse aquelas palavras. Por exemplo, aqui em Hebreus capítulo 4, nós encontramos que os versículos 12 e 13, que são dois versículos extremamente importantes e muito citados por muitos pregadores, quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e que penetra no homem, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E aí nós achamos que simplesmente esse texto está falando tão somente da eficácia da palavra de Deus, que é capaz de sondar o coração humano. Entretanto, quando nós colocamos ou lemos e procuramos entender tais palavras dentro do contexto de Hebreus, nós vamos verificar que desde o capítulo 2, quando o apóstolo começa com a primeira exortação, qual é a primeira exortação no capítulo 2? Que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. E o que ele disse antes disso? Ora, ele nos apresentou a grandeza e a excelência de Cristo. Capítulo 1 nos mostra a grandeza de Cristo. Nos fala da excelência de Cristo, acima de todos e acima de tudo. Não somente a grandeza da pessoa de Cristo, como a grandeza da obra de Cristo. Ora, o que é o Evangelho, senão a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo? O Evangelho é uma pessoa que, por meio da sua obra, ele então agora pode salvar completamente e integralmente o homem. Entretanto, a questão da fé em Jesus é uma questão muito séria. E muitos na história levaram esta verdade acerca de Cristo a sério. De modo que nós temos aí o testemunho de quantos mártires na história, que mesmo em face da morte, por causa do Evangelho, não negaram a sua fé, mas morreram, uns crucificados, outros esquartejados, outros queimados, outros apedrejados, esquartejados, jogados às feras. E olha, e o que levaria alguém a entregar o seu bem mais precioso, que é a vida, senão uma profunda convicção e amor acerca do Evangelho, acerca de Cristo. Esta carta aos Hebreus, quando foi escrita, ela é escrita para exortar uma igreja que estava balançando e oscilando entre a fé e a incredulidade. Agora, lógico, mais uma vez eu preciso que os irmãos tragam comigo o coração e o entendimento, porque a Bíblia, ela tem dois aspectos extremamente importantes e que deve ser levado em consideração no seu estudo. Nós vamos encontrar inumeradas vezes em que se fala acerca da mente de Deus, do coração de Deus, da soberania de Deus. Quando se trata da soberania de Deus, da mente de Deus, do coração de Deus, dos propósitos de Deus, da economia de Deus, do ponto de vista de Deus, olhando por esse eixo, vertical, de cima para baixo, não há dúvida, quando se afirma categoricamente e se afirma com precisão acerca das verdades que envolvem o homem e a sua salvação. Sabemos que Deus é soberano, sabemos que uma vez que o Senhor salva o homem, este homem não pode jamais perder a sua salvação. Como Jesus fala em João capítulo 10,
as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, e das minhas mãos ninguém poderá arrebatar. Isso é uma perspectiva divina. Se nós não aprendermos a ler as Escrituras, sabendo separar quando ela fala algo acerca de Deus, da mente de Deus, do coração de Deus, do olhar de Deus, da perspectiva de Deus, porque Deus não está preso ao tempo e ao espaço. Deus não depende dos dias para que Ele saiba das coisas, e nem para que Ele cumpra as coisas. Deus é atemporal. Deus, agora sim, Ele se fez homem, e Ele então acompanha e caminha com o homem na história. Deus se fez história e caminha na história com o homem, não por uma necessidade divina, mas por uma necessidade humana. Por outro lado, a Escritura também nos traz grandes revelações no eixo horizontal. É quando nós falamos da perspectiva do homem. Para que ninguém me interprete mal, achando que eu estou criando alguns subterfúgios para tentar explicar o inexplicável, basta que você leia o paradoxo que Pedro coloca na sua segunda epístola, no capítulo 3, quando ele diz assim, olha, não pensem vocês que o Senhor está demorando a voltar. Aí talvez algum membro da igreja, algum irmão, pode falar, mas como que eu não devo pensar que ele está demorando a voltar? Se nós sabemos, os apóstolos pregavam, você, Pedro, e os demais apóstolos, dizendo que Jesus voltaria em breve. Ora, o que é voltar em breve para você? Né? Em breve é logo, daqui alguns dias, ou até meses, anos tudo bem, mas breve não pode ser também uma eternidade. Aí Pedro diz, olha, o Senhor não retarda a promessa. O problema é que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha como ele relativizou o tempo. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ou seja, para Deus tanto faz. Se passar 1 bilhão de anos, ele não está com pressa e nem está atrasado. Porque ele não tem tempo. Não está no tempo. Agora, para nós, imagine só quando Jesus conta a parábola das 10 virgens. Lembra? Lá em Mateus capítulo 25. É dito que as 10 virgens aguardavam pelo esposo. Versículo 4 do capítulo 25 diz, e tardando o noivo. Ora, como é que o noivo tarda? Se Pedro diz que ele não tarda. Ora, o noivo tardou para as virgens. Ele tarda para nós, que somos homens do tempo. E que vai passando as horas, os dias, os meses, os anos. Ele não vem e nós estamos nos acabando e sendo destruídos. E a corrupção nos consumindo. E para nós ele está tardando. Então, quando nós olhamos a Escritura, nós temos que olhar nesse olhar também humano. Quando, ao se referir aos homens, nós nos referimos a uma vida, a uma fé, a um viver, a um andar relativos. O homem é absoluto ou relativo? O homem, ele é um ser estático ou é um ser dinâmico? Dinâmico. E não somente dinâmico, mas o homem também não é volúvel? O homem também não tem sentimentos? Nós não passamos por tristezas, por angústias, nós não passamos também, muitas vezes, como eu posso colocar, nós ficamos cansados, queremos desistir, queremos abandonar. Muitas vezes nós temos dúvida. Quem aqui tem dúvida? Ou já teve dúvida? A dúvida é própria do ser humano. Cuidado que quando você perder a capacidade de duvidar, você já morreu. E a dúvida é natural, porque só duvida aquele que tem a expectativa de encontrar algo novo. E quando você não duvida, você não encontrará nada novo, porque para você está tudo fechado e tudo encerrado. Então as Escrituras, elas trabalham nesse eixo horizontal, que é o eixo da humanidade, dos homens, da relatividade, e também trabalha no eixo vertical, que é o olhar de Deus para com os homens. No trato para com a igreja, eu sou um pregador do Evangelho, pastor Josué é um pregador do Evangelho, e aqui tem muitos pastores, aqui cooperadores, pessoas, pregadores do Evangelho. E quando nós então pregamos o Evangelho, nós estamos falando com pessoas volúveis, pessoas um tanto menos volúveis, pessoas que ainda não se entenderam, não entendeu o que ele faz na igreja.
né? Às vezes é um cristão autêntico, só que pelo fato de ele não entender o que é de fato a vida cristã, por falta de uma compreensão, ele não sabe por que ele frequenta reuniões, por que ele deve ler a Escritura, por que ele deve orar. Tanto é que a maioria dos cristãos oram muito, os cristãos evangélicos, pastor Josué. Os evangélicos são homens e mulheres de oração, é ou não é? Entretanto, não sabem nem o que oram e nem por que oram. Não sabem o que oram e não sabem por que oram. E falam muito e depois no final não dá nada. Dá sim a impressão, a imagem de que ele ou ela é uma pessoa de oração. Ganha o status, né, pastor Josué? De uma pessoa cheia do poder, mas no final está mais vazio que tudo. Porque o preenchimento não pode ser de emoções. O preenchimento tem que ser sólido, de vida, é consistente, é crescer na graça, é crescer no conhecimento, é crescer no espírito, na fé. Ser uma pessoa cada vez com os pés mais seguros no caminho que nos leva ao Pai, que nos leva de volta a Deus. É uma pessoa consciente do significado da vida, do significado de Deus, que consegue compreender as coisas e enxerga o mundo, e por isso ele pode caminhar firmemente. Não caminha firmemente quem não consegue enxergar o mundo, não consegue enxergar a verdade, então o seu andar é sempre duvidoso. Bem, de todo modo, quando o escritor aos Hebreus, ele fala aos Hebreus, ele fala a uma igreja que estava passando por um momento muito difícil. Imagina os irmãos, quantos hebreus não estavam retornando para o judaísmo? Quantos hebreus não estavam, uma vez convertidos a Jesus Cristo, foram batizados nas águas, eventualmente eles exerceram alguma função na igreja, talvez se destacaram como um grande pregador, um mestre nas Escrituras, não é? E de repente, em razão das muitas tribulações, das angústias, das perseguições, e até mesmo em razão da demora de Cristo em voltar, porque os irmãos do primeiro século, eles esperavam Cristo voltar no seu tempo. Aí o tempo passa, Jesus não está voltando coisa nenhuma, e aí aquela esperança vai se perdendo. E quando se perde, ou vai se perdendo a esperança, a nossa perseverança também vai se perdendo. E se você perde a esperança e a perseverança, é sinal de que a fé está enfraquecendo. Porque o que nos impulsiona a caminhar é a fé. A fé no alvo, na esperança. Daqui nós temos a fé. Lá nós temos a esperança. E entre a fé e a esperança tem um caminho que é a perseverança. Então, quando nós nos dirigimos aos homens, como aqui o escritor aos Hebreus se dirige a Hebreus, ele vai tratar de maneira essencial. Ele não vai partir dos estudos teológicos, da eleição e predestinação e soberania divina. Isso o apóstolo Paulo tratou em outro momento, em outra carta, numa outra circunstância. A circunstância aqui em Hebreus não é circunstância de estar discutindo, não, fica tranquilo, se está predestinado está salvo, se não está, está perdido. Não é coisa disso. Nós temos que discernir as coisas. As grandes verdades divinas são para serem proclamadas. Agora, a vida cristã é para ser vivida no coração, é orgânico. Talvez seja esta a razão, ou talvez seja este o princípio que alguns entenderam a diferença entre um estudo bíblico, uma conferência, um congresso e uma pregação. Chamam de pregação quando você apela ao coração, quando você fala organicamente, quando você fala a pessoas, quando o alvo objetivo são as pessoas na sua realidade, naquele momento, aquela situação concreta. Ao passo que a proclamação, ela está para a declaração de uma verdade que deve ser compreendida, mas que pouco trará algum resultado imediato. Por todos os efeitos, o apóstolo está colocando aqui nessa carta o seguinte pensamento. Capítulo 1,
Olha o Cristo de Deus, maior do que todas as coisas, superior aos anjos, o nome que está acima de todo nome, aquele que criou todas as coisas, aquele que é a imagem perfeita e exata do Criador, do Pai, aquele que fez realizou a purificação dos pecados por nós, aquele que está sentado à destra do Pai, aquele que sustenta todas as coisas. Olhe, ele é o Evangelho. Agora, o capítulo 2 ele diz: então é preciso que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então, no capítulo 2, diz que o primeiro, nós já temos o problema. Qual o problema? É a minha relação que eu devo ter para com a palavra, que é um vínculo entre eu e a palavra de fé. E esse vínculo, essa relação da palavra com a minha fé, está no meu coração. Então ele está tratando com corações. Ele não está discutindo as doutrinas neotestamentárias do ponto de vista teológico. Ele está perguntando como você que está sentado na cadeira, que está aí lendo a minha carta, você que está ouvindo esta palavra, como você está agindo e vivendo e procedendo frente à mensagem do Evangelho. Ele vai demonstrar, no capítulo 3 em diante, ele vai tomar o povo de Israel como, a história do povo de Israel como pano de fundo da sua fala, uma vez que ele escreve aos hebreus, e os hebreus conhecem bem a sua história. Então ele toma como pano de fundo a história dos hebreus e fala: olhem para eles, vejam como que eles saíram do Egito, a palavra foi pregada a eles, a promessa foi feita a eles, o descanso foi prometido a eles, só que eles, a palavra de nada lhes aproveitou, não teve resultado. É como que, humanamente falando, olha como nós temos que olhar a Escritura nas duas perspectivas. É como que, humanamente falando, um lavrador tivesse trabalhado uma terra durante todo um ano e no final nada tivesse vingado. Trabalho jogado fora. Essa é a ideia. Mas você não pode falar isso concernente a Deus, pode? Como se Deus ele trabalhasse em vão? Já dizia o profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 8, 9, 10, quando ele fala que os caminhos de Deus não são nossos caminhos. Isso porque, quando Deus emite a sua palavra, ele profere a sua palavra não volta vazia, mas ela cumpre aquilo para o qual ela fora designada. Não se pode falar isso de Deus, de que ele trabalhou e não teve resultados. Agora, aqui ele está dizendo que a palavra chegou aos hebreus, a boa nova chegou aos hebreus, porém não lhes aproveitou. Não teve o quê? Resultado. Olha a perspectiva que ele está trabalhando. Por que não teve resultado? Ele diz: porque a palavra não foi acompanhada de fé. E eu confesso aos irmãos que nessas últimas semanas eu tenho meditado muito sobre o capítulo 4 de Hebreus. E eu pensando, ora, quer dizer que a palavra não aproveitou, visto não ter sido acompanhada da fé. Isso aqui é uma palavra de exortação. Ele passa a partir daqui a exortar os irmãos para que eles tomem o cuidado, que eles tomassem o cuidado de não desenvolver um perverso coração de incredulidade. Era assim que ele estava interpretando a situação. Porque quando um hebreu, ele abandonava aqui as reuniões da igreja, o congregar. Esse congregar aqui está para essa visão espiritual acerca da verdade neotestamentária. E ele voltava para o templo a fim de sacrificar os animais que outrora eram sacrificados, não tinham sacrifício de animais. O que ele estava dizendo com esse gesto? Estava dizendo que aquele que morreu, chamado Jesus o Cristo, não é o Messias de Deus. Por isso que eu volto para continuar a aguardar pelo Messias. Porque aqueles que sacrificavam lá no templo, eles aguardavam que o Messias viesse. Uma vez que um hebreu que creu em Jesus, ou teoricamente tem crido em Jesus, ele volta para os sacrifícios, é como se ele estivesse falando: eu não creio que Jesus é o Filho de Deus. Por isso eu vou aguardar o Messias vir.
Ou seja, ele estava humanamente falando, do ponto de vista da nossa experiência humana, até onde o nosso olho humano consegue ver, ele estava o quê? Negando a sua fé. Ele estava o quê? Apostatando-se da sua fé. Ele estava o quê? Mudando de fé. Como se, ao ir para Cristo, ele exercesse uma fé. Então ele mudou de uma fé para outra. Quando voltasse, então ele vira folha. Voltou agora para a fé antiga. Amanhã ele poderia ir de novo, depois voltar. E não é assim que nós vemos as pessoas, ou não é? Sim ou não? Pastor, eu conheço uma pessoa que pregava, falava, de repente virou ateu. Quem já ouviu dizer em algo semelhante a isso? Aí eu pergunto, olha, será que o crente vira ateu? O crente vira, eu já vi dizer que de ateu virar crente. Agora, de crente virar ateu? Ah, pastor, com certeza, você pode crer ou pode não crer. E é neste ponto que o apóstolo coloca os versículos 12 e 13, dizendo que quando Deus olha para você, ele olha para mim, ele olha para o homem, ele não olha simplesmente nesse percurso exterior de lugar, nem a essa declaração verbal de fé. Ou seja, aquilo que você diz que você crê, pode não ser a verdade. Talvez você próprio possa pensar que você crê, e no seu coração você não crê. Talvez você precise somente de uma circunstância para demonstrar que você nunca creu absolutamente naquilo que você achava que você cria. Isso porque a fé, de certo modo, ela é muito conveniente em alguns momentos. Por isso que o apóstolo vai dizer no versículo 12, porque a palavra de Deus é viva. Até aí tá bom, né? Ela é viva. Ou seja, não pense você que a palavra de Deus é a Bíblia sagrada. Você abre a Bíblia e fica olhando para ela, e quando você abre a Bíblia, quem comanda? Você ou ela? Hã? Pode falar. É você que comanda. Você abre onde você quer, você lê o que você quer, você fecha a hora que você quer, você interpreta como você quer. Então, essa palavra não pode ser, a palavra viva não pode ser a Bíblia. Porque quando fala da palavra de Deus, diz que ela é viva. E não somente ela é viva, mas ela é eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. E ela penetra no homem até o ponto. Então veja que a palavra de Deus, ela é totalmente autônoma. É ela que age sobre o indivíduo. É ela que penetra o interior do indivíduo. Ela entra para sondar o coração, para perscrutar a alma e para perceber exatamente o que tem dentro do coração. E aí, como nós fizemos agora há pouco, uma crítica acerca daqueles que oram sem saber o que nem o porquê, estaria aqui um bom tema para a oração. Pastor, eu não sei o que eu oro mais, eu sei lá, agora eu estou todo perdido. Ora, começa a orar a Deus, dizendo, Senhor, está aqui, ó, a tua palavra é viva e é eficaz, e ela é mais cortante, diga isso para Deus, do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então, Senhor, que a tua palavra julgue o meu ser, que ela separe dentro de mim o que é alma, o que é espírito, e que ela possa ir nos recônditos, onde a minha mente, a minha consciência não alcança, e então revela o meu coração, me mostra o meu coração. Eu vejo muitas vezes, muitas discussões em torno de muitos temas. Se discute a fé, se discute o amor, se discute, como eu posso colocar aqui, a perseverança, se discute a consciência, a mente de Cristo. E as discussões, elas vão como uma roda, né? Uma roda gigante, vai e volta. E amanhã, se continuar a discutir, vai e volta. Daqui a um ano, não vai mudar nada. E aí nós vamos sempre pensar, puxa, como é que nós vamos alcançar este evangelho na nossa vida? Como nós vamos alcançar? De que maneira nós vamos vencer? Um dia eles me perguntaram, pastor, será que esse alvo de alcançar a plenitude de Cristo, será que nós vamos
alcançar isso em vida. Os irmãos percebem que nós estamos sempre ainda no âmbito objetivo da coisa. Temos que parar um pouco. Vida cristã é reflexão do Evangelho, é pensar o Evangelho, é se permitir ser absorvido pelo Evangelho, é compreender uma verdade de uma pessoa bendita que é Jesus Cristo. E agora ficarmos nós ofendidos com nós mesmos pela distância que nós estamos do Cristo de Deus e começarmos a orar. Orar, temos que ter uma disposição. Senhor, olha, se a tua palavra é viva e eficaz, então eu preciso que tu penetre o meu ser e que tu comece a sondar e comece a expor todo o mal. Exponha a minha incredulidade, exponha a minha impureza, exponha as minhas dúvidas, exponha minhas fraquezas. Está aí uma coisa que ninguém gosta, é de ser fraco. Todo mundo quer ser forte. Ninguém quer ser taxado de fraco. Você quer ofender o irmão? Ah, irmão, você está meio fraco, está meio caído. Não, o que é isso, irmão? Misericórdia. Ah, você está caído mesmo, mas você não admite que você precisa ser uma pessoa mais profunda com Deus e consigo mesma. É preciso. É o caso lá de Maria e Marta, né? De Lucas capítulo 10, não é isso? Quando diz que Maria quedava-se aos pés de Jesus e ficava ali bebendo das suas palavras, ó, recebendo. E essa palavra, quando ela entra em nós, ela nos julga. Ela nos julga. Porque não é meramente uma questão de compreender verdades, é uma questão de iluminação interior. Aí, se você buscar esse caminho, você vai, a princípio, se decepcionar muito com você mesmo. A primeira coisa que ocorre quando a pessoa ingressa no caminho de se permitir ser sondado pela palavra, para que essa palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que é seu Espírito, que ela penetre o nosso coração, que ela discirna os pensamentos, os propósitos. A primeira coisa, se você entrar nesse caminho, saiba, a primeira experiência sua será de decepção. Sabe por quê? Porque você vai ver um Ístiva que você não conhecia. Você vai ver um Moisés que você não conhecia. Um Davi, um Gilmar, uma Edna, um Gil, que você não conhecia. Porque você achava que você era uma boa pessoa. E talvez no mundo da exterioridade você seja uma boa pessoa. Mas quando a palavra entra, acontece o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 13. Vem o sol. Esse sol são as provações. O próprio Cristo disse que quando o sol, ele queimou, ele ardeu sobre aquela plantinha, ele disse, esse sol são as provações. Quando vem o calor, significa vem as provações. Para colocar à prova, o quê? A sua fé. Colocar à prova aquilo que você diz que você é. E aí quando vem essas provas, você cai, você erra. E aí o Espírito Santo vai te mostrando, está vendo? Como que aquilo que parecia ser, não é. E aquilo que não parecia, é. Aí você se destrói. Quando você consegue perceber isso, não pela acusação de Satanás, não pela acusação da sua consciência, não pela acusação da tua esposa, do teu marido, do teu irmão, de alguém, mas pelo sondar da palavra de Deus, que o Espírito Santo realiza em nós, o primeiro momento é um momento de destruição, de decepção. Mas isso não é para o mal. É importante cair eventualmente. Na verdade, é preciso que nós caiamos. Porque a queda, ela só revela.
o que existe. Embora o cristianismo veja a queda como algo... Porque o certo é que você sempre mantenha a sua aparência. Sua gravata, né? Até aqui, acima do umbigo, seu paletó xadrez. Tem que manter aquela aparência. A queda, eu costumo falar, por exemplo, quando enviaram a Cristo mensageiros dizendo, olha, Lázaro está doente. Puxa, por que Cristo não correu lá para curá-lo? Não, Lázaro precisa dormir, tem que morrer. A morte tem que tomá-lo completamente. Lázaro precisa morrer para que a vida de ressurreição se evidencie nele. A morte é necessária. Aquele outro que quando Paulo pregava, estava sentado numa janela, o chamado Eutico, que caiu porque dormia, e aí Paulo foi lá e o ressuscitou. Então, essas coisas demonstram a necessidade que nós temos de ver. Quando vem a queda, ela revela algo que estava latente e que não podia ser percebido. Mas aí vem a decepção, vem uma tristeza. Mas essa tristeza, se ela é segundo Deus, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, ela não gera angústia, desespero nem remorso. É uma tristeza segundo Deus que gera arrependimento. Aí você começa a se levantar. Agora você poderá caminhar adequadamente. Porque agora você já não vai mais caminhar segundo aquilo que você achava que era. Segundo os aspectos exteriores da sua vida cristã. Você agora sabe que precisa apegar-se a Deus. Que você é dependente de Deus. Que o Espírito Santo nos foi dado não para nos lançar no chão, ficar falando palavras estranhas que ninguém entende, para você ficar jogando paletó nos outros. Não, ele nos foi dado para nos santificar. Aí começa uma experiência com Deus, de nos relacionarmos com o Espírito Santo, como quem busca da sua luz, da sua vida, para que haja mudanças. O apóstolo aqui, ele está dizendo, olha, a igreja dos Hebreus, tem um problema. É preciso que os irmãos olhem para dentro do coração. E eu quero confessar algo aos irmãos. Nós estamos com 17 anos de ministério. Inclusive este mês de dezembro, completamos 17 anos exatamente de ministério. E embora não seja muito tempo, né, mas já é um tempo razoável. E nós olhando para trás, a nossa experiência de igreja, Josué sabe disso, nós podemos observar o quanto que Deus nos foi trazendo até um ponto em que nós ou nos apegamos à verdade ou nós nos arruinamos de uma vez. Não tem como voltar, não tem como desistir. E a verdade é uma coisa muito séria e muito pouco desejável. O que os homens menos desejam é a verdade. Os homens gostam da mentira, do engano, da ilusão, do ilusionismo. Tudo que é virtual, os homens gostam. A verdade ofende, ela fere. Caminhar na verdade é um sofrimento só. Mas aqueles que estão dispostos a caminhar na verdade, eles vão se deparar com os fatos. Olha o texto. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não olha para você e não para diante de você. Ela fala assim, eu vou entrar em você e eu vou iluminar. E as trevas serão dissipadas. E tudo que está oculto virá à luz. Até os pensamentos do coração, olha. E os propósitos do coração. Por que que você faz isso? Por que que você faz deste modo? Tudo aquilo que está oculto, que está guardado, a palavra de Deus vai mostrando, vai trazendo à luz, vai revelando.
e vai mostrando tudo aquilo que nós somos. A verdade é algo que não dá nenhum tipo de resultado imediato do ponto de vista do mundo. Qual que é o lucro do mundo? É o dinheiro, não é isso? São as alegrias momentâneas, os aplausos momentâneos. Quantos quiserem caminhar na verdade, sob a luz da palavra, sob o julgamento da palavra, sob, como diz o texto aqui, o discernimento da palavra, serão pessoas solitárias. Porque você vai perdendo pessoas que não te suportarão mais. Primeiro que elas vão te julgar a pior pessoa. Vão te julgar a pior pessoa. Porque você decidiu ser orgânico, ser verdadeiro, ser livre. Na verdade, você está livre. E o mundo não entende essas coisas. Aí quando você vê alguém em tal situação, você compreende. Porque você ama a verdade e não a mentira. Mas outros condenam, porque eles prefeririam que aquela pessoa, em toda a sua vida, nunca fosse mostrada e revelada. Por isso que, na escatologia divina, é dito que no último dia, todas as coisas virão à tona. Todas. Nada ficará oculto. Nada ficará escondido, tudo será mostrado, tudo será revelado. Bem, diante disso, ocorre que, se no primeiro momento, o que eu experimento, às vezes é fracasso. Eu já estava fracassado, toda a vida estive. Mas a situação revelou a fraqueza. Aí vem a decepção, vem a tristeza. Mas se é tristeza segundo Deus, então tem esperança, não tem? Por isso que o apóstolo continua dizendo: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ou seja, aquilo em que nós cremos deve estar acima de qualquer coisa. Não importa. Não importa as suas dúvidas, suas dificuldades, suas fraquezas. A fé, ela independe daquilo que você é. Porque a fé não é em você, a fé é no Cristo de Deus. Aí o apóstolo começa, a partir aqui do versículo 14, a introduzir o grande tema da carta aos Hebreus, que é Cristo como nosso sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote, afinal? O que significa um sumo sacerdote? Ou que seja um sacerdote, um sumo sacerdote. O que significa? Vocês entendem a figura de um sumo sacerdote? É um intermediador. Perfeito. É o quê? Leva a oferta. Isso. De acordo com o Antigo Testamento, quando Deus estabelece ali o sacerdócio na casa de Arão, na tribo de Levi, o sacerdócio ele tinha um papel extremamente interessante. O sacerdote, ele era homem. É importante que os irmãos entendam que era um homem. Assim que, para Cristo ser o nosso sumo sacerdote, ele teve que se fazer homem. Se tornar um homem. O homem, por que homem e não Deus? Homem, porque ele deverá representar os homens. Mas este homem deve ser um homem puro. Se ele estiver na condição de pecado, ele não pode representar os outros. E nem a si mesmo. Ele precisa de ter uma pureza. Por isso que o sacerdote, ou que seja, os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, quando eles entravam no santuário de Deus para representar o povo diante de Deus, ele não podia entrar sem antes fazer a purificação
pelos seus pecados, pelos pecados da sua casa, pelos pecados do povo. Ou seja, tinha que haver derramamento de sangue, a remissão, para que agora ele pudesse, ao tomar aquele sangue puro, derramado, entrar diante de Deus, representando todos aqueles homens. Então, o sacerdote é aquele que vai até Deus para falar por você. Cuidado, porque eu disse que quando olhamos os sacerdotes do Antigo Testamento, não foi o que eu disse agora há pouco? Cuidado, porque por falta de compreensão ou de maldade, eu não posso julgar isso, muitos trazem a figura do sacerdote para os dias de hoje e dizem: o padre é o seu sacerdote. Então ele, o padre, vai te representar diante de Deus. Vão dizer: o pastor Josué é o teu sacerdote. E ele, portanto, vai te representar diante de Deus. Cuidado, porque a grande verdade é que do Antigo para o Novo Testamento, a verdade sofre uma guinada de 180 graus, deixando de ser mera figura para ser agora uma realidade. Essa realidade é Cristo. Então aqueles sacerdotes antigos, eles eram símbolos, eles eram tipos de Cristo. De sorte que a grande verdade do Novo Testamento é que, primeiro, você não está sozinho. Você não somente tem um Salvador, não somente tem um Redentor, mas você tem um advogado, aquele que advoga a sua causa, que tomou a sua causa e que ele resolve a sua causa, e como sumo sacerdote, ele te representa diante de Deus, e esse que te representa é Cristo, não é outro. Não há papa, não há padre, não há pastor, não há apóstolo, não há bispo, não há presbítero, não há evangelista, não há... O que mais? Qualquer coisa que você quiser. O nosso sumo sacerdote é Cristo. É alguém que se compadece de nós. Olha o que diz o texto. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos, versículo 15, sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Em outras palavras, o apóstolo fala aos hebreus: olha, vocês aqui, vamos olhar para o nosso coração. Eu estou falando de nos apegarmos com mais firmeza à palavra pregada, que é Cristo. Eu estou dizendo que muitos possuem um perverso coração de incredulidade que os afasta do Deus vivo. Eu estou dizendo para vocês que nós precisamos olhar para dentro de nós e invocar o sondar da palavra para que ele olhe para dentro de nós, de maneira que nós precisamos atentar para a fé. Ou seja, não pense que a sua fraqueza te tirou de Deus. Não pense que porque você teve dúvida em algum momento, você se afastou de Deus. Não, calma. Porque muitos estavam sendo influenciados nesse retorno para Jerusalém, nesse retorno para o templo, por não conceber a verdade de Deus no coração e saber separar das suas fraquezas, das suas dúvidas. Querem ver uma coisa? Eu perguntei no início se alguém aqui já teve dúvidas, só que isso é muito genérico. A pergunta agora é mais específica. Alguém aqui já teve dúvida com respeito à sua fé? 4 pessoas, 5 pessoas, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Que maravilha. E às vezes você teve aquela dúvida dentro de um momento crítico, por alguma razão, alguma fraqueza. Não importa o que seja exatamente, mas você em algum momento você balançou na sua fé. E de repente vem a culpa para poder alimentar ainda mais a sua dúvida. Como está vendo? Se você tivesse tão certo assim, não teria duvidado. E se você duvidou é porque a sua fé é duvidosa. Aí vem a dúvida da dúvida. Aí o apóstolo fala: não, para. Conservemos firmes a nossa fé. Olhe para ele. Não olhe para você.
Nunca meça a sua fé por aquilo que você é. A sua fé tem que estar nele. Aquele que se compadece de nós. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo: reconheça suas fraquezas e não queira ter uma vida cristã sem erros, sem dúvidas, sem dificuldades, sem oscilações, sem quedas. Para de bobagem. Vida cristã é isso mesmo: você cai, levanta, se arrebenta, continua, porque o que vai te sustentar é a verdade. Então, claramente diz que nós temos um sumo sacerdote que não, porque não temos, sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Olha o que está dizendo, é uma negação para negar outra negação. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Alguém aqui tem algum sumo sacerdote que não possa se compadecer de você? O que eu creio, o meu sumo sacerdote, ele pode se compadecer. Veja como que o evangelho da Bíblia, das Escrituras, é diferente do evangelho moderno, que é de acusação. Porque o sumo sacerdote aí, evangélico dos dias atuais, ele não pode se compadecer, não. Ah, meu irmão. Tem pessoas que estão condenadas, porque a igreja condenou e ela acreditou que não podem mais caminhar. Calma. É difícil dar alguns exemplos, porque eventualmente as pessoas confundem os exemplos que eu dou como se eu estivesse fazendo apologia a alguma coisa. Não pense assim de mim, em nome de Jesus. Se tem uma coisa mais bela nas Escrituras, é o casamento. Não é belo? Um homem, uma mulher, aí vem os filhos, uma família, todo mundo para a igreja, de mão dada, cabelinho penteado. É lindo, família é coisa bonita, muito bonita. E é santo, é sagrado, é divino, foi Deus que fez. Agora, está lá o indivíduo, ou a indivídua que seja, na sua caminhada, na sua trajetória, e carregada de traumas, de angústias, que ela não sabe que possui, porque só a palavra de Deus é que consegue penetrar até o ponto D. Sim ou não? Aí na sua trajetória ela erra uma vez, e naquele ponto específico o erro pode ser apontado, tendo a pessoa como a responsável, sim ou não? Mas numa leitura maior, aquela pessoa é vítima. Entendem isso ou não? Vítima de uma série de fatores que a formaram, que a constituíram, que a levou a errar. Entrar num casamento, ou melhor, às vezes numa fria. Não, tem casamento que é fria. Como diz uma pessoa, eu não me casei, eu me caguei. Mas é verdade, não é piada, a pessoa diz isso para mim. Uma senhora de 70 anos de idade. Falei, calma. Mas se ela for contar a história dela, vocês choram. Porque ela fala assim, o que eu posso fazer? Eu nasci, minha mãe me entregou num colégio de freiras. Não conheço mãe, não conheço pai, nunca vi mãe e pai. Depois de 14 anos de idade, sofrendo com a de freira, saí, a minha irmã, que tinha saído do convento primeiro que eu, me levou para trabalhar numa casa de família. Aí começa como é que fala? O cativeiro, a mãezinha falou certo. O cativeiro, estou sofrendo. Aí quando encontro um homem, o que ela faz? É a minha solução. Sair do cativeiro, vou me casar, ter uma família, uma casa. Caiu num cativeiro pior. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? A pessoa se casou para se libertar de uma vida desgraçada, miserável. Encontrou-se com um demônio. Que agora, eu vou contar um pedacinho, vocês não sabem quem é mesmo. E essa pessoa também talvez nunca vá assistir essa mensagem.
Mas alguém da parte dela pode assistir, mas também não tem problema nenhum. Aí depois de sofrer, aí o marido larga com os filhos tudo, fica morando num barraco, de madeira, e a goteira caindo. Daqui a pouco o homem volta para casa, que maravilha. Só que volta com a outra mulher, para a outra cuidar. E a outra não tem ânimo, não tem estudo, não tem entendimento, não tem força para dizer não. Porque sempre foi cativa e escrava. Tem que cuidar, não tem? Aí tem que lavar, passar e cozinhar para outra, para o irmão do marido, que não é marido dela, que é marido da outra, da sogra, da cunhada, de 30 pessoas. Aí essa pessoa vai, amadurece um pouco, digamos, aí divorcia. Aí vem a igreja e diz: o divórcio, Deus não admite o divórcio. Você tem que continuar no seu cativeirinho, em nome da verdade, em nome de Deus. Bem, é lógico que nenhum de nós aqui, pela Escritura, aconselhamos em nenhuma hipótese o divórcio. Eu não aconselho a ninguém divorciar. Em nenhuma hipótese eu aconselho. Nenhuma. Ah, vai morrer. Isso aí é decisão pessoal. Agora, se a pessoa se livrou eventualmente de um problema, e aí a igreja coloca essa pessoa condenada, você nunca mais vai poder se casar com alguém, porque você já foi casado. Aí você cria um outro cativeiro, em nome de quê? Da verdade. Aí vem a Escritura: nós não possuímos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das fraquezas humanas. Não, o nosso sumo sacerdote, ele sabe o que é ser homem. Eu não estou aqui com apologia a divórcio para ninguém. Não. O casamento é algo divino, bonito, bendito, maravilhoso. Eu criei uma circunstância para os irmãos pensarem um pouco quem é Cristo enquanto sumo sacerdote. Pessoas que se entendem hoje desviadas, porque não podem regressar para a igreja. E a igreja fala: fulano está apostatado da fé. Porque foi colocado um fardo sobre o indivíduo que ele não consegue carregar. Agora, é lógico que vai aparecer o pilantra, e a pilantra vai dizer: Jesus é bom demais, eu vou tocar o terror, vou me casar, vou me divorciar, caso de novo, faço um menino, vou pegar outra, e vai tocando terror. Não tem esse que vai. Aí Cristo, como a palavra, porque ele não é apenas o sumo sacerdote, ele também é uma palavra mais afiada que espada de dois gumes. Aí ele sonda e vê a picaretagem. E aqui ele, como sumo sacerdote, compreende a fraqueza. Pastor, você está dizendo assim, então daqui a pouco está todo mundo divorciando. Eu faço o que você quiser da sua vida, problema seu. Agora, Cristo é o sumo sacerdote que se compadece, e ele é a palavra que sonda. Ele sabe o que está dentro de você. Porque quando ele nos julga, ele não nos julga segundo a aparência. Ele não nos olha segundo a aparência. Embora os homens assim o façam, né? Nós temos que aprender esse caminho do sacerdócio de Cristo, de se compadecer da fraqueza. E ainda que você desconfie, é melhor você não julgar para não ser julgado. Quando me procura, eu falo: não vou fazer isso, porque eu não sou senhor daquela pessoa, não sou senhor. A igreja não pode ter esse papel de se assenhorar das pessoas, de julgar as pessoas. Tem que pregar o evangelho. Essa palavra vai nos libertar. Não vai? Ela vai nos curar. Ela vai nos transformar. E é isso. O apóstolo diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porque poderia ser escrito assim: porque temos, afirmando, um sumo sacerdote que pode compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem
pecado. Ou seja, se ele foi tentado, ele tinha o quê? Se ele foi tentado, ele tinha o quê? Cadê? Quem foi que falou fraqueza? Fraqueza. O homem Jesus tinha fraquezas humanas. Porém, ele não pecou. Do contrário, como ele poderia ser tentado? Se não tem fraqueza. Então ele sabe o que é fraqueza. Ele sentiu na pele, literalmente falando. O verbo se fez carne, se fez osso, se fez pele. Andou entre nós, viveu. Interessante que o ser humano, ele é interessante, né? Se eu fosse Deus, com a mente que eu tenho aqui, eu iria criar um mundo diferente demais. Ia dar trabalho de criar uma semente para ela gastar 10 anos para desenvolver, crescer e depois dar fruto. Não. Eu criava logo umas pílulazinhas, tudo pequenininha, que tivesse todas as vitaminas necessárias, ponto. Só pegar e tomar, uma por ano. Para que ficar... Tem que comer alface porque é bom para os cabelos, tem que comer beterraba que é bom para o sangue, tem que comer isso. Deus não, Deus é orgânico. Deus é vida, Deus é um organismo que se doa constantemente e cria constantemente. Fico imaginando, estava lendo essa semana um texto de um dos padres da igreja do século II da era cristã, e ele dizendo, né, acerca da criação. Aí ele fez uma afirmação um tanto impactante. No momento eu fui aqui um pé atrás, né? Ele falou assim, olha, o cosmo enquanto mundo sempre existiu, ele é eterno. Falei, lá vem essa ideia da eternidade da matéria. Falei, não vai colar, só Deus é eterno. Porque eu leio e discuto com o indivíduo, né? Vou debatendo com ele lá. Mas eu fico depois esperando para ver o que ele vai dizer. Ele disse, não, mas não pense que eu me refiro à eternidade da matéria. Eu quero dizer que Deus, ele é criador, sempre. Não pode haver nenhum momento no passado que Deus não tenha sido criador. Porque o ser criador é inerente à natureza divina, é natureza divina. Ele é pai sempre. Mas como então explicar o fato de que a criação tem um nascimento? Ela surge num dado momento. Ela não pode ser eterna, mas eu estou dizendo que ela é eterna, porém que ela teve uma origem, um começo. Como entender o paradoxo? É porque ele fala assim, olha para o cosmos, imagine só. Começa desde as galáxias, enorme. Aquele cosmos cheio de planetas, sóis, luas, estrelas, meteoros. Essa grandiosidade de galáxias e galáxias, são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de galáxias. Aí se você for reduzindo, chegar a esse planetinha Terra, que quase não existe em todo o universo, e você vai olhar que diversidade, que grandiosidade. Você pensa na água, mas tem os oceanos, tem os mares, tem os rios, tudo é água. Tem as cachoeiras, os riachos, as lagoas. Olha que de uma única coisa há uma diversidade de coisas. Tudo é água, mas como que Deus é pleno, tudo ele fez. E de onde ele tirou tudo isso? É a pergunta. Estava vendo uma reportagem há um tempo desse, dizendo que só de alface tem 50 tipos de alface. Sabe o que significa 50 tipos? Tem o alface manteiga, tem o alface crespo, tem o alface não sei o quê, tem o alface. E a Ana Maria Braga fez a reportagem mostrando lá um indivíduo que cultivava um tanto de alface diferente. Eu fiquei maravilhado. Meu Deus do céu, basta fazer um alface, já está de bom tamanho, gente. Mas Deus é rico. Ele é inesgotável. Banana tem não sei quanto tipo. Banana ourinho, d'água, terra, maçã, prata, nanica, e aí vai. É banana para dar e vender. Laranja, pera, laranja, lima, laranja. Jaca, como é que você vai inventar uma jaca? Não tem jeito. E se você olhar para o ser humano, gente, que complexidade.
Aí o nosso irmão do segundo século disse: toda essa biodiversidade que nós não conseguimos ver um milésimo dessa biodiversidade. Não conseguimos. Tudo já estava na sabedoria de Deus. Sempre esteve lá. Sempre esteve aqui, ó. Nunca deixou de estar aqui. Sempre existiu em Deus, na sua mente, na sua sabedoria. E para poder fundamentar isso, o nosso irmão foi para Provérbios capítulo 8, para dizer lá quando Salomão diz, ali na personificação da sabedoria, eu estava com o Eterno, com o Criador, desde o princípio ele fez tudo por meu intermédio. Tudo é a sabedoria de Deus. Aí eu fiquei pensando como Deus é maravilhoso, como Deus é lindo, como Deus é belo, não? Mas como que os homens transformam o semblante de Deus numa carranca, num demônio, numa coisa esquisita. Nós temos que rever esse caminho nosso, amados. De começar a contemplar esse Deus bendito, esse Deus maravilhoso. E aí a nossa vida começa a mudar. Porque quando nós olhamos para um texto como esse, por exemplo, que ele teve fraquezas, o verbo teve fraquezas, aí eu pensei, se eu fosse Deus, sabe o que eu teria feito? Ainda que eu mandasse o meu filho homem, mas bastaria que ele aparecesse homem. Pronto. Por que que tem que passar por esse processo minucioso? O verbo vai no ventre de uma mulher. Olha que coisa extraordinária. Aí tem que passar processo de gestação, 1 semana, 2 semanas. Tem que acompanhar no tempo esse processo de gestação, dar à luz aos 9 meses. Que dificuldade, Maria sentindo dores, o buchão grande em cima de um jumento, indo para Belém, José puxando o jumento. É Deus, mas Deus trabalha nas coisas normais da vida, da existência. Ele não quebra leis, ele não rompe leis. Com isso eu quero dizer que este que vai nascer é homem, pleno, 100%. Não é um Deus como foi Hércules, que viveu aqui, ou um semideus, cheio de força, e que podia superar muitas coisas pelas forças dos deuses. Não, ele era homem, dotado de fraquezas humanas. Nasceu, sentiu frio. O verbo sentiu frio, chorou, teve fome. Teve que cortar o cordão umbilical. Tem cordão umbilical. O infinito se alimentando do finito por um cordão umbilical. E agora, esse menino, que é o Deus eterno, né? O Deus forte, que agora é um menino, vai ter que acompanhar passo a passo a existência humana. 1 semana de vida, 2 semanas, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Falando algumas palavras ali meio, né? 2 anos, 3 anos, 5 anos. A tenra idade, a meninice. Puberdade. Puberdade. Estranho, né? Teve puberdade normal. É um homem, ué. Não é um fantasma, não é um anjo. O verbo se fez carne. E, portanto, daqui a pouco está se deparando com uma série de situações próprias de homem. Homem, ser humano. E ele tem que lidar com isso. Eu pergunto, Deus sofre mudança? Deus, ele sofre processo? Deus, ele sofre crescimento? Mas é dito que o menino Jesus crescia. Ó. Se ele crescia, ele mudava. Ou não? Mas é o homem. Ó. Mas por que tudo isso? Para que amanhã, quando ele for recebido nos céus, ele saiba exatamente o que você sente, porque ele sentiu. Hã? Que maravilha. Para que ele saiba. E por que nós que somos homens, que somos não somente fracos como todos os homens,
mas muitas vezes piores que todos os homens, queremos condenar os homens e não queremos nos compadecer dos homens. Qual o motivo? Por causa do engano, da mentira, da capa religiosa que nos encobre e que não nos permite ver o nosso coração, os nossos pensamentos e muito menos os propósitos do coração. Então, a vida cristã consiste em o Espírito Santo nos mostrar, nos revelar, para que você se torne mais humano. Assim como Deus se fez humano para compreender o humano, nós precisamos nos tornar humanos para entender os humanos. Aí tudo começa a mudar. Não é uma questão de você falar, nós temos que amar uns aos outros. Temos, é mandamento inclusive. O problema é que você e eu não conseguimos fazer isso. Então, se nós não nos projetarmos num caminho de compreensão da verdade, de contemplação da verdade, de colocar qualquer religiosidade fora da sua vida. Porque o que nos impede de viver isso são exatamente as muitas coisas da religião. Você está preocupado com muita coisa, a gente se preocupa com a roupa, com o cabelo, com isso, com aquilo outro, com o sapato, com a política. A pessoa me manda e-mail, cada e-mail, não dá para responder os e-mails, irmãos. Não tem condições. Me perguntam sobre o uso do véu. Aí me pergunta, e os crentes podem se envolver com política? Gente, tudo isso é bobagem. Vamos por aqui, ó, esse caminho da fé em Cristo. Porque tudo isso que não é Cristo só atrapalha. Só atrapalha. Então, enquanto nós estivermos envolvidos com a parafernália de coisas religiosas, nós estaremos fadados a todos os fracassos sem arrependimento e sem mudança. Porque se o primeiro momento, quando nós somos expostos, é a queda, muitas vezes, é a tristeza, mas o que se segue é a nossa experiência de, versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça. Ou seja, há quedas, há revelação do que somos, há tristeza pelo que nós vemos que somos, há arrependimento, há um sumo sacerdote que se compadece, só que agora nós nos aproximamos. Aí nós começamos a ter uma experiência de fato e real com o perdão. Nós, crentes, temos muito maior dificuldade de perdoar do que os não crentes. Não sei se vocês já observaram isso. Mas tem um povo difícil de perdoar, são os crentes. E Jesus disse que a dificuldade em perdoar, ele explica isso. E quando você tem dificuldade de perdoar, quando você não perdoa, o que prevalece é sempre a acusação, que é o contrário do perdão, é a exigência. A acusação é a exigência. Você aponta como que exige algo, um pagamento, que algo seja ressarcido, algo seja resolvido. Cristo falou que não se pode perdoar quando você não consegue ver o perdão que fora recebido. Só aqueles que experimentam perdão aprendem e sabem perdoar. Lembra quando aquele homem falou para Jesus Cristo, estava tendo um banquete, e disse que uma mulher prostituta entrou e quebrou ali nos pés de Cristo aquele vaso e derramou perfume, esfregava os cabelos nos pés de Cristo. Aí todo mundo ali olhando, Judas estava olhando, vendo o desperdício do perfume, pensando no valor, quanto não valia aquele perfume, hein? E juntando com outra história, do outro lado, um tal de Simão, que era tio daquela mulher, e conta a tradição que aquela mulher havia sido vítima de violência sexual desde seu tio durante a sua vida toda. E agora este que está aqui, dando esse banquete para Cristo, pensa, se esse Jesus soubesse quem é esta mulher, ele não permitiria que ela fizesse isso com ele.
Se a mulher está com maldade, vocês não estão vendo que ela está beijando o pé dele? Maldade pura, começa no pé. Aí Cristo que lê o coração, que sonda os pensamentos, essa palavra, fala assim: Simão, me responde uma coisa aqui. Simeão, né? Me responda uma coisa aqui. Havia um homem que devia tanto, aí colocou uma quantidade alta. E ele foi perdoado. Havia um outro que devia menos, e ele também foi perdoado. Ambos foram perdoados. Agora, qual deles amará mais? Terá maior reconhecimento? E naquele momento que ele estava colocando tanto o Simão, que era um ex-leproso, a quem Cristo havia curado, como a mulher prostituta. Os dois credores, ou melhor, os dois devedores, eram exatamente esses dois. Aí, como que Cristo dissesse: você não consegue perdoá-la, porque você não viu que você foi perdoado. Agora, como os pecados delas são maiores, ela então, reconhecendo o perdão recebido, ela então amará mais. Então, o amor e o perdão são dados e doados na proporção do reconhecimento do amor e perdão recebidos pelo Pai Celestial. De sorte, então, que quando diz acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, é quando nós nos aproximamos para experimentar da parte de Cristo amor e perdão. Amor e perdão. Então, se nós cristãos temos dificuldade de perdoar, é porque talvez nós não temos conseguido ver o tanto que o Senhor nos perdoou. E talvez nós não conseguimos ver o tanto que o Senhor nos perdoou, porque nós temos estabelecido uma vida cristã baseada na nossa auto-justificação. Uma justiça própria, um comportamento. Né? Em você achar que você é melhor do que o outro, porque você tem maiores virtudes do que o outro. Porque aquele outro faz coisas que você nem bêbado faria. Por falar em bêbado, então... Meus irmãos, entendem isso? Bem, de todo modo, nós precisamos de uma experiência. Para que a nossa fé seja cada vez mais firme, precisamos experimentar Cristo enquanto a palavra que nos julga e experimentar Cristo como aquele que está sentado no trono da graça, porque é Ele que nos ama, que nos perdoa, que nos concede misericórdia e graça e socorro em ocasião oportuna. A igreja é a reunião de todos estes que experimentam graça, perdão, misericórdia, né, da parte de Deus, sendo curados para que agora então possa estar na condição de curar outros. Como diz o apóstolo Paulo, podemos nós ser misericordiosos porque nós temos recebido da sua misericórdia. O Pai de toda consolação, o Deus de muita misericórdia. Nós temos recebido misericórdia, então nós podemos exercer misericórdia. Tá bom? Aqui com o capítulo 4, ou melhor, com o versículo 14 a 16, nós conseguimos encerrar a ideia que ele vinha trazendo até aqui. No sentido de que a partir do capítulo 5, ele então começa a falar acerca de um tema central do Antigo Testamento, que é a questão do sacerdócio, e uma questão central do Novo Testamento, que é a questão do sacerdócio de Cristo. Ou seja, a compreensão do sacerdócio é extremamente importante para que tenhamos uma vida cristã saudável. O sacerdócio está intimamente relacionado à salvação dos homens. Tá bom?